Mais um episódio começando. E você? Já está nos seguindo nas redes sociais? Estamos no TikTok, Spotify, aqui no YouTube e na TV+. E no Instagram também. Vamos começar falando sobre os nossos patrocinadores maravilhosos. Lojas de uniforme Neo Estilo, Vanelo, muito obrigada pela parceria de vocês. Farmácias Rede Saúde, Guarapuava e região. Rô, recebeu o combo da semana? Ai, recebi. Maravilhosas aquelas vitaminas, Colágeno, né? Colágeno é vida, gente. Com certeza. E Lojas Perini, servindo nossos convidados de hoje. Com certeza. Inclusive, Casas Perini foi eleito o 5º melhor vinho do mundo. Maravilhosos. E hoje também, em respeito ao nosso convidado maravilhoso, Esther Sullivan, nossa personal chef, servindo Petit Foods de salpicão. Esther, incríveis. Uma delícia. Doutor, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Gente, e a gente não poderia deixar de abordar também sobre a nossa querida confeitaria Sem Açúcar aqui de Curitiba, que hoje está servindo o nosso convidado. E claro, Gil, tá uma delícia, muito obrigada, a gente tá adorando. Né, Rô? E por falar em doce sem açúcar e reeducação alimentar, hoje temos aqui a honra de ter o Dr. Fabiano, um médico que está à frente dessa batalha contra a obesidade. Gente, então vamos começar nosso episódio falando sobre o futuro da obesidade. Canetas emagrecedoras, cirurgia bariátrica, dieta, reeducação alimentar. Qual será o futuro da obesidade? Será que com tantas opções hoje no mercado, a obesidade vai deixar de existir num futuro próximo? E quais são as implicações no corpo humano dessa diversidade de medicamentos para emagrecer? No episódio de hoje, nós iremos apontar os mitos e as verdades por trás dessa onda de emagrecimento, que vem tomando cada vez mais a vida das pessoas que buscam por saúde e pelo corpo perfeito. Será que realmente é possível atingir o peso ideal e ter saúde sem socorrer de tantos medicamentos ou cirurgias invasivas? E para falar desse tema tão importante, contamos hoje com a ilustre presença do Dr. Fabiano Lago, renomado médico endocrinologista e metabologista de Curitiba, que hoje vai tirar todas as nossas dúvidas sobre obesidade e emagrecimento. Seja bem-vindo, Dr. Fabiano. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Estou me sentindo muito à vontade, vocês me receberam muito bem. Vou tentar esclarecer as dúvidas aí o melhor que eu possa. Obrigada, doutora. A gente sabe que a sua agenda é bem corrida, então é uma honra mesmo para nós que somos fãs do seu spa e estamos acompanhando o senhor nas redes sociais, ali através do nosso Instagram. Eu vou começar fazendo um relato pessoal, tá, doutor? Eu sou uma pessoa que sempre lutei contra a obesidade. Desde pequena eu venho de uma família que gosta muito de comer, desde os grandes eventos até os velórios, a gente tem a mesa farta e sempre foi uma luta para mim. Então, de uns 5 anos para cá, já uma mulher madura, eu entendi que a minha busca não deveria ser pelo peso ideal, e sim pela saúde. Então, eu mudei o meu estilo de vida, procurando me alimentar melhor, fazendo exercícios diários, e isso mudou a minha vida, né? E, logicamente, o emagrecimento veio. Eu perdi mais de 20 quilos. Ao longo de 5 anos, né? Não foi um processo rápido. Então, o senhor acredita que o peso ideal, ele vem com a mudança de estilo de vida? Veja, Roberta, eu acho assim, é importante que as mudanças que você implementar na tua vida não te tragam um sofrimento tal que você não consiga manter essas mudanças ao longo do prazo. Porque, na verdade, o nosso peso, ele vai terminar sendo uma mistura da nossa carga genética, né, que a gente não consegue mudar. Então, tem trabalhos, olha que injusto que é, que mostra que a média dos magros come mais que a média dos obesos. Nossa. Isso pouca gente sabe. Então, o que acontece? Em geral, se a pessoa ela tá com excesso de peso, às vezes ela é vista como, né, sem força de vontade, ou falta de determinação suficiente. Se ela quisesse mesmo, ela mudaria.
Claro que disciplina, reeducação alimentar, são todos pilares que vão ajudar a pessoa na manutenção do peso. Mas a luta contra a balança, as pessoas têm que entender que existe toda uma biologia do organismo que vai lutar contra um peso mais magro. Funciona mais ou menos assim. A espécie humana, ela está aqui no planeta Terra há milhares de anos. E embora a espécie humana esteja aqui há milhares de anos, a agricultura mesmo, há quanto tempo nós temos? 1.500, 2.000 anos? Então, por anos e anos e anos na evolução da espécie humana, o ser humano morreu de fome. Né? Então, a pessoa tinha que caçar o animal e muitas vezes estava chovendo ou estava frio e a pessoa não encontrava alimento. Então, o que aconteceu? Isso foi selecionando os nossos genes de forma que o nosso corpo hoje ele é muito mais hábil para lutar contra a fome do que para lutar contra o excesso de alimento que nós temos hoje. Então, hoje, por exemplo, eu não acordo e tenho que caçar um animal. Eu acordo e vou até a geladeira. E lá tem a manteiga que eu prefiro, o requeijão cremoso que eu prefiro, o pão está ali. Quer dizer, a gente criou um estilo de vida que é extremamente engordativo. Por isso, apesar de inúmeros medicamentos e orientações de dieta, de atividade física que a gente tem hoje, na verdade o ser humano está cada vez mais obeso. Porque a vida moderna conspira em favor do ganho de peso. E se vocês forem perceber, olha, a gente acaba não se indignando porque isso é muito comum. Mas você vai numa farmácia hoje, né? Qualquer rede de farmácia que tiver, ao lado do caixa uma parede de chocolate. Né? Ali vai o diabético, vai o hipertenso, quer dizer, a gente está exposto em todos os lugares. Então, não é tão fácil manter um estilo de vida saudável, né, na vida moderna, mas você tá de parabéns, você conseguiu. É uma luta, doutor, eu posso falar que é uma luta. É uma luta, é uma luta. É complicado. Mas assim, tem que lembrar que, digamos assim, a meta final, você consegue se manter peso se você realmente mudar estilo de vida. Medicamentos, tratamentos, cirurgias vão ajudar, são ferramentas que auxiliam nessa mudança. Né? Mas a mudança ela é necessária. Doutor, eu até vi que em uma pesquisa pela Organização Pan-Americana de Saúde, eles preveem, né, que daqui a alguns anos a gente vai ter uma sociedade muito obesa. Mas não é um paradoxo a gente falar que a sociedade daqui a alguns anos vai ser obesa, com tantas opções de medicamentos cada vez mais fáceis para emagrecer, cada vez mais disponíveis para emagrecer e com tanta tecnologia vindo aí, principalmente as canetas emagrecedoras? Não é um paradoxo a gente falar em obesidade no futuro? Veja, não é um paradoxo exatamente porque você vai estar lutando contra a biologia do teu corpo. Então, o teu corpo vai tentar fazer com que você ganhe peso. E toda essa tecnologia que vai tentar contrapor essa força engordativa do nosso corpo com os anos do estilo de vida que a gente vive. Porque por milhares de anos não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, não tinha celular. O ser humano acordava e passava o dia inteiro caminhando. Hoje a gente passa grande parte do tempo sentado, trabalhando sentado, né? A gente vai de carro com ar-condicionado. Você não faz força nem mais para abrir o vidro do carro. A gente não se movimenta nada. Nada. Você aperta né? E hoje, né? Não sei, quando eu era criança, por exemplo, tocava o telefone lá em casa, você acordava e ia lá na sala atender o telefone. Hoje está do teu lado. Então, o que acontece? É um paradoxo nesse sentido, que a própria sociedade cobra de nós pessoas cada vez mais magras, né? Só que ao mesmo tempo o nosso estilo de vida ele acaba sendo engordativo. E é muito, desculpa, só fazendo um adendo ali, o doutor falou sobre as longas horas que passávamos sem comer. Eu sou adepta do jejum intermitente há muitos anos, já faço há muitos anos o jejum. E é isso, eu sinto que quando eu fico 24 horas, já passei 48 horas ao longo do tempo, não comecei assim. Como eu me sinto, o corpo, meu cognitivo, ele fica mais aguçado. O senhor conhece essa prática do jejum intermitente? O que o senhor acha disso? Conheço. Veja bem, o que acontece? É o que você falou.
Eu já fiz 24 horas, tudo, mas a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas, ela acaba omitindo só o café, né? Então, jejum intermitente, ela é eficaz para o emagrecimento, uma ferramenta para algumas poucas pessoas, como uma ajuda de diminuição da ingesta total nas 24 horas. Então, por exemplo, se eu fizer um jejum assim, eu jantei às 8 da noite, e daí eu não tomei café no dia seguinte e fui só almoçar. Mas eu comi muito no almoço, comer sobremesa, à noite jantar bem, tomar vinho, certamente eu vou engordar. Não vai que eu não vou nem emagrecer. Porque mesmo eu omitindo uma refeição, né, nas outras eu compensei e até fui além, né? Então, veja bem, o jejum intermitente como ferramenta para diminuir o valor calórico total das 24 horas é útil, mas se você não fizer o jejum intermitente e você fizer 3, 4, 5 refeições e no final das 24 horas você ingerir uma quantidade de alimento menor do que você vai gastar, não é o jejum que vai fazer tanta diferença. Mas aí vem o estilo de vida da pessoa, Roberta. Aí você vai dizer, doutor, mas para mim me ajuda, porque eu acabo comendo menos, né? Não tem problema nenhum de você fazer. E a gente sabe que o corpo vai se habituando a queimar caloria de forma mais eficiente. E isso que você falou de energia, que a pessoa se sente, é bem real. Várias pessoas relatam isso. Mas não é para todo mundo, né? Não, eu entendo. Algumas pessoas não vão se adaptar. Quer dizer, não existe uma forma só de emagrecer e não existe uma forma só de manter peso. E não existe muito assim, isso é absolutamente certo e isso é absolutamente errado. Existe assim, para mim isso dá certo, para mim isso é melhor, né? E nem sempre é tão fácil a gente encontrar qual que é o melhor caminho para aquela pessoa. Por isso o desafio do endocrinologista é ouvir a pessoa primeiro, fazer uma boa anamnese, entender como está a saúde dela, e entender como é que está, que momento da vida essa pessoa está chegando no consultório, na estância do Lago para uma avaliação, e tentar personalizar, né, o tratamento. Veja, gente, obesidade é uma doença, né, por si só, e além dela ser uma doença por si só, ela aumenta a incidência de outras doenças. A gente sabe que a pessoa obesa tem mais chance de ser também diabético, também hipertenso, também ter, né, dislipidemia, que é o excesso de gorduras no sangue. Então, hoje, se você for ver nos últimos congressos de endocrinologia, para uma pessoa que emagreceu, nunca o endocrinologista vai se referir a essa pessoa como ela curou a obesidade. Não. Ela está com obesidade controlada no momento. Isso que eu queria saber. Em recuperação. Em recuperação. Ela está no momento controlada. Da mesma forma que uma pessoa, ela tem diabetes e você vai prescrever uma dieta para ela, atividade física e um determinado medicamento. E aquilo pode controlar ela por 1 ano ou 2 anos. De repente, ela está num outro momento, né? Houve uma piora do diabetes, ela precisa de mudar a medicação dela. Então, é preciso as pessoas entenderem assim, o nosso corpo, ele tem um relógio biológico. Então veja você, Roberto, você falou que você emagreceu 20 quilos. Ao longo de 5 anos. Ao longo de 5 anos. Isso. Né? O teu problema hoje não seria uma tendência para engordar, mas o teu corpo dentro dele, lá dentro dele, ele lembra que você teve 20 quilos a mais. A minha mente também lembra, doutor, a todo momento. Então, o apetite também. E se você, assim, não for vigilante, não for cuidadosa, você vai ter toda uma biologia no teu corpo que vai tentar fazer você ganhar aqueles quilos que você emagreceu. Por isso, assim, como exemplo, vamos imaginar 2 amigas, tá? Uma fez uma dieta e emagreceu 8 quilos. A outra fez uma dieta, digamos assim, uma tinha 78 quilos. Emagreceu 8, veio para 70. A outra tinha 90 quilos. Emagreceu 20 quilos e veio para 70. As duas estão com 70 quilos, com o mesmo peso. E daí uma diz para a outra, agora eu cansei de fazer dieta. Vamos parar, vamos voltar. Não é se esforçar para engordar, não. Vamos simplesmente voltar à nossa vida normal, entre aspas. A que perdeu 8 quilos vai engordar exatamente o muito próximo de 8 quilos. E a que perdeu 20 quilos não vai engordar 8.
ela vai engordar 20, por causa da memória biológica do nosso organismo. Por isso que, mesmo a pessoa estando mais magra, se ela tiver na memória dela que o certo para ela é 10, 15 ou 20 quilos a mais, a gente diz que ela está com a obesidade controlada, e não que ela está curada da obesidade. Então é importante a gente fazer essa distinção, orientar as pessoas nesse sentido, para a pessoa entender que para você se manter magra, e isso é possível, vamos deixar claro, é possível emagrecer e se manter magro, mas você tem que estar vigilante, você tem que estar atento, né? A gente vive num mundo engordativo, são muitos eventos, muitas festas, então vai ter semana que você vai ganhar um pouquinho de peso, mas isso e a já gente joga na comida também, todas as comemorações, frustrações. Eu ia comer um docinho e agora mudei de ideia, mas lembrei que o doce é sem açúcar. Então vou pegar um docinho sem açúcar, já que... Doutor, é muito interessante a gente falar de obesidade, né? Porque hoje a gente vive num, assim, um momento... em que a gente romantiza um pouco a obesidade, né? O corpo livre. Nossa, vamos respeitar o corpo livre. Só que me vem muito assim, existe um obeso saudável? A gente pode falar que um obeso... Isso é ótimo, né? amiga. Isso. Porque a gente vê assim, não, é o corpo livre, vamos respeitar as pessoas, mas eu consigo, na minha, desculpa, assim, desconhecimento né, técnico sobre o assunto... Ou não só obeso, às vezes uma pessoa com sobrepeso, né, Ana? Às vezes uma pessoa que tá um pouco acima do peso. Existe uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa obesa saudável? Existe. Existe? Existe. Ai, doutora, olha que alento. Olha, vamos comer um doce. Manda até um recado ali pra essa pessoa que tá em casa. Olha só, e eu assim, veja bem, como endocrinologista, que eu já sou formado em 1991. Pouco então nós tempo estamos atrás. em Você era 2025. jovem. Isso. Então, ao longo desses anos, eu cada vez mais eu defendo os meus pacientes com obesidade. Eu acho que o julgamento que a sociedade faz da pessoa obesa ou com sobrepeso é injusto. Entende? Exatamente porque eu sei que existe toda uma biologia por trás que às vezes favorece ao acúmulo de gordura do corpo. Eu só queria que o senhor fizesse fazer um parênteses para o senhor explicar o que é hoje considerado obeso. Isso. Tá, veja bem, na verdade é assim, se a gente for ver critério diagnóstico, a gente vai usar o índice de massa corpórea, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, que essas fórmulas, elas têm como função, como base, genética populacional. Massificada, né? Não individualizada. Então, por exemplo, a média das pessoas, um peso médio saudável é tanto. Eu não gosto de usar esses critérios. Por quê? Porque às vezes eu estou atendendo uma pessoa de 140 quilos. Se essa pessoa de 140 quilos emagrecer 40 quilos e vier para 100 quilos e se ela conseguir se manter nesse peso de 100 quilos, 40 quilos a menos, vai ser um benefício enorme para ela ao longo dos anos. A sobrevida dele com certeza vai mudar. Sim. Só que ela é considerada obesa com 100 quilos. Isso. Entende? Então eu acho que a gente sempre tem que individualizar aquela pessoa que está na nossa frente. Mas eu fugi um pouco da tua pergunta. Você perguntou, existe obeso saudável? Isso. Ó, é importante dizer que não existe assim um obeso e um não obeso. Existe assim pessoas de... como é que eu vou te falar? Centenas de pesos diferentes. Existe a pessoa de 70, de 71, a de 72, a de 73. Então, não necessariamente a pessoa de 80 quilos tem menos saúde que a de 70. Porque se fosse assim, eu seria considerada com sobrepeso. Não. Então o que é importante? Ó, é importante individualizar. E os índices dos exames também, né, Isso, doutor? por isso que você tem que tratar uma pessoa que está na tua frente, né? E não necessariamente generalizar, né? Então, praticamente todo mundo que vai na consulta endocrinológica, o endocrinologista pede uma avaliação hormonal, vê fígado, vê rim, vê diabetes, vê colesterol, né? Hormônios femininos. E aí você vai determinar aquela pessoa como é que ela tá. Por exemplo, colesterol alto. Existem pessoas que têm uma tendência genética para colesterol alto, independente do peso. Sim, eu conheço pessoas magras. A pessoa é triatleta, colesterol é super alto. Agora, quando a gente falar de uma pessoa muito obesa, com obesidade mórbida, existem pessoas
muito obesas com exames normais existem, mas a chance dela vir a desenvolver diabetes, hipertensão, ela sempre vai ser maior. E até os problemas articulares, E é né? isso que eu ia falar. E problemas articulares, não tem como articulação de joelho, de tornozelo, de quadril, de coluna, tá carregando às vezes 20, 30 quilos a mais e no longo dos anos não sofrer mais com isso. Então eu acho assim, que a gente tem que individualizar, ver exatamente aquela pessoa que está na nossa frente e planejar um tratamento uma específica para aquela pessoa. É muito interessante. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Ana, a gente foi estudar um pouco a sua pauta e a gente falou dos anoréxicos. Como a magreza excessiva, ela também é muito prejudicial à saúde, né, Ana? Lembra? A gente estava conversando sobre isso. Isso, eu até tenho um caso de uma amiga minha que ela teve... A gente é amiga desde a infância, assim. E um dia descobri que ela tinha anorexia, né? Então, assim, a gente começou a conversar com a Rô que a obesidade em excesso é ruim, mas também a magreza em excesso é ruim. E assim, a gente vive hoje, até aproveitando da obesidade e da magreza em excesso, a gente hoje vive uma geração que eu tenho acompanhado, que é uma geração que está buscando mais saúde. É uma geração que não sai, que não bebe, não fuma. É uma geração que está numa imersão daquele mundo wellness, né? Um mundo mais de academia, um mundo que busca mais corrida. Dentro do público que o senhor atende, qual que é essa margem? O senhor consegue ter essa margem, assim, um público, um X, uma faixa etária de idade de público que o senhor atende que é obeso, o senhor trata também anoréxicos? Como que o senhor identifica hoje o seu público? E o que o senhor acha da anorexia também é importante? Então vamos falar um pouco de obesidade e de anorexia nervosa. Isso. No consultório, eu não tenho tantos casos de anorexia nervosa. Na Estância do Lago, que é o spa da minha família, onde eu trabalho há 30 anos, lá nós não atendemos apenas obesos. A gente atende hoje muitas pessoas com depressão, com ansiedade, recuperação pós-cirúrgica, alcoolismo, né? Pessoas que querem simplesmente mudar um estilo, aprender a vivenciar um dia a dia saudável. E dentro dos quadros psiquiátricos, a gente atende a anorexia nervosa. É importante dizer que a anorexia nervosa é uma doença psiquiátrica e é um distúrbio da autoimagem. Então, não importa, é uma pessoa muito magra, com um peso considerado abaixo do normal, mas ao se olhar no espelho, ela se enxerga como obesa. E ela quer emagrecer ainda mais. Um exemplo que às vezes eu uso na conversa com os pacientes com anorexia que é o seguinte, ó. A pessoa com anorexia é o inverso de uma pessoa, por exemplo, que tem 1,70 m e 190 quilos, né? E não consegue se achar obesa. Ela acha que ela tá magra. E ela quer engordar. É óbvio, gente, que essa pessoa tem 1,70 m e ela tem 190 quilos, que ela tá com obesidade mórbida. E seria estranho se ela se achasse assim, mas eu tô muito magra. E a pessoa com anorexia é exatamente isso. A gente atende moças com 41 quilos, 42 quilos, que se enxergam como obesas. É muito triste, na verdade. É triste, é uma doença difícil de tratamento. E às vezes vem associada com a bulimia também, né, muito doutor? frequentemente associada com bulimia. E daí, tratar da anorexia hoje, a Estância do Lago, graças a Deus, tem muito sucesso, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então ela passa pelo endocrinologista, ela passa pelo psiquiatra, pela psicóloga, nutricionista, e é um empenho de toda uma equipe que tem que devagarinho fazer com que a pessoa aceite um peso mínimo saudável. Um peso mínimo saudável. Que ela consiga viver. Que ela consiga viver. Se movimentar. Só que o que acontece? Às vezes assim, mas se eu engordar 800 gramas eu vou estar obesa. E a gente tem que orientar ela que não vai. Uma pessoa com 41 e 800 não vai dar para ser considerada obesa nem um peso normal. Ela está longe disso ainda. Doutor, então, a pessoa que tem anorexia e ela está em tratamento, a gente pode chamar também o anoréxico em recuperação? Assim como o obeso em recuperação? É uma doença crônica que precisa acompanhamento do psiquiatra, do endocrinologista, da nutricionista a longo prazo, porque senão existe um risco de recidiva muito grande. Né? Mas com equipe multidisciplinar, hoje os transtornos alimentares, graças a Deus, estão sendo melhor tratados, vamos dizer assim. Conforme o tempo passa, a gente entende cada vez melhor a mente da pessoa com anorexia. A anorexia
É doença, em geral, de gente mais jovem, adolescente, adulto Mulheres, jovem. né, doutora? Mais comum em mulheres do que homens, mas quando dá em rapazes são as piores. Jura? Em Os homens casos é mais pior? são os mais graves. Normalmente são os casos mais graves, mas é mais comum em mulheres, até por essa pressão que existe hoje, Da que a sociedade. pessoa, né? É importante o que você falou. Eu acho super legal que essa geração mais nova está acordando para ter um peso saudável, né? E o peso saudável da Roberta é diferente do peso saudável da Ana. Entende? Tem que entender que cada pessoa tem uma constituição, tem um nível de massa muscular, né? Tem um corpo diferente. E tem um corpo, às vezes, modificado por experiências de vida, né? Eu tive 2 filhas, né? Então, eu passei por 2 gestações. Achar que o meu corpo vai ser o mesmo corpo de quando eu tinha 25, 30 anos, não vai, né, doutor? Claro. Né? O ideal da beleza da Roberta com 22 anos era um, com 32 é outro e com 40 é outro. Mas é preciso ter bom senso nisso. Por isso, às vezes, quando a pessoa vai no meu consultório, eu tento orientar nesse sentido, né? E qual que é o risco, Roberta, de você ter um peso que seria um peso muito legal para você, mas a pessoa às vezes coloca na cabeça que ela quer 7 ou 8 quilos a menos do que aquilo. Às vezes ela tá no peso ideal, ela tá muito bem, esteticamente tá uma moça muito bonita já, mas ela colocou... E se sentindo bem também, né? Que é o mais importante. Mas às vezes se você colocar como meta muito pouco, às vezes ela diz, mas eu luto e não chego onde eu quero. Daí ela abandona tudo e engorda 15 quilos. Entende? Então, por isso que a gente tem que ter bom senso, gente. Bom senso na hora de escolher um peso saudável, que seja bom para a tua saúde e que esteticamente também seja muito bom, mas respeitando a tua constituição. Eu tinha essa meta, doutor, agora conversando com o doutor, eu acho que eu vou mudar de ideia. Eu tava pensando em emagrecer mais uns 6, 7 quilos, agora eu já tô repensando. Eu tô pensando em perder uns 7, mas eu acho que vou perder 8 pra dar uma impulsionada. A mulher é assim, doutor, mulher, a gente tá sempre buscando emagrecer mais, a gente tá buscando o tempo inteiro mudar alguma coisa no nosso corpo. Eu acho que é uma coisa, é uma cobrança da sociedade também, né? Eu vejo isso no dia a dia no consultório e na estância do lado. Doutora, até a gente brinca, assim, existe muito essa cobrança da sociedade sobre as mulheres, né? A gente atingir um corpo ideal, um peso ideal. Está sempre bonita. Está sempre bonita. Os fatores que levam a isso até, assim, meio que são fatores psicológicos, acabam atingindo até o nosso psicológico. Quando o senhor atende uma pessoa no consultório, principalmente uma mulher, o senhor consegue identificar que aquele sobrepeso dela vem de um abalo psicológico? Ela come as emoções? Olha, eu acho assim, a anamnese, né, os questionamentos que a gente faz é exatamente tentando buscar quais são os fatores que estão envolvidos no ganho de peso daquela pessoa, né? Às vezes é um distúrbio hormonal, às vezes é uma relação, né, que não tá legal e que deixa ela ansiosa e que ela tá comendo mais. Outras vezes é uma outra doença associada, a pessoa tá com depressão e perdeu a vontade de sair de casa, né, não tem mais prazer em atividades que antigamente tinha, né, ficou um pouco assim, desmotivada para cuidar, porque veja bem, a gente fala em mudar estilo de vida como se fosse fácil, gente. Não Mudar é. estilo de vida não é fácil, gente. Eu sei. Né? E precisa, digamos assim, de uma energia psicológica, uma força psicológica para isso. E às vezes a pessoa não está naquele momento. Por isso que quando às vezes o paciente vai no consultório e aumentou 1 quilo. Ai, doutor, puxa, foi um mês muito ruim. Não. Diante do mês que você teve, isso foi vitória. O senhor faz isso no consultório, doutor? Claro, Nossa, claro. a gente tem que ir lá. Às vezes o que acontece? O paciente ele. emagreceu e baixou lá 3 quilos. Parabéns, nota 10. O paciente às vezes voltou 1 quilo a mais. Parabéns, nota 10. Por quê? Você não teve vontade de não vir na consulta? Ai, doutor, eu tinha. Eu achei que... Então, veja bem, uma característica da pessoa, das pessoas que se mantêm magro não abandonar o barco nos momentos difíceis. Esse mês foi difícil. Você abandonou o barco? Não. Você veio na consulta, se mostrou a cara para bater, você não teve medo do julgamento e por isso está de parabéns.
Nossa, a persistência acho que é tudo, né, doutor? E Você se muito manter difícil. ali fazendo a dieta. A reeducação alimentar é muito muito complicado. difícil. E daí, nesses casos, eu digo assim, agora vamos ver que fatores que fez com que você ganhasse peso nesse mês e vamos tentar modificar. Às vezes, precisa de uma ajuda medicamentosa. Às vezes, enfim, a gente tem que identificar daí. E às vezes entra num platô também. Eu tive isso no meu emagrecimento, então tem momentos que você entra num platô e que a vitória era se manter naquele peso por um período, né? Doutor, é muito interessante tudo isso que o senhor está falando e eu tenho uma curiosidade muito grande em saber a sua opinião sobre a cirurgia bariátrica. Que hoje, né, a gente fala muito sobre cirurgia bariátrica, que a princípio seria uma intervenção de emergência para obesos mórbidos, mas não é isso que a gente está vendo, né, doutor? Muitas pessoas engordam para fazer a cirurgia. Veja bem, eu acho assim, eu acho que a cirurgia bariátrica nunca deveria ser uma intervenção de emergência. Ah, o senhor Ao acha contrário, que ela tem que ser uma cirurgia eletiva, onde a pessoa tem que pensar muito antes de fazer, porque normalmente é um caminho que é difícil voltar atrás, né? Então eu acho assim, como qualquer, ou como alguns outros tratamentos, né? Quando bem indicado, faz bem para o paciente que, né, digamos assim, vai realmente se beneficiar. Porque a cirurgia bariátrica, ela vai trazer alguns problemas com ela. Né? Então, por exemplo, existe uma carência normalmente de vitaminas, de proteínas. A pessoa tem que saber, fez bariátrica, vai ter que tomar vitaminas, suplementação. Religiosamente, né, doutor? Não é o resto da vida, esporadicamente. né? Existem algumas doenças que são mais prevalentes em pessoas que fizeram bariátrica, como por uma muito clássica hoje é o alcoolismo. Não se sabe exatamente por quê. Eu não faço parte daqueles médicos que acreditam assim, que a pessoa vai trocar, digamos assim, o prazer alimentar pelo prazer do álcool. Eu acho que não é por aí. Mas alguma coisa no organismo parece que muda, que aumenta no desejo das pessoas bariátricas, aumenta a vontade de consumir álcool. Isso é uma coisa que a gente vê muito na prática. Agora, se a pessoa, né, tá com um índice de massa corpórea enorme, já tentou inúmeras vezes manter peso, alta, isso, né? E não consegue se manter, já tentou tratamentos clínicos e não consegue se manter num peso saudável, então, para esse público específico, quando bem indicada, é óbvio que ela vai fazer bem. Mas daí se trata de uma cirurgia de emergência, né? Porque ele já está no estado emergencial, foi isso que eu quis dizer, não de emergência que ele tem que correr, mas ele já está no estado... Tá no estado exatamente que a saúde dele está muito prejudicada. Debilitado. O que a gente tem visto na prática? Que cada vez mais, com a melhora dos tratamentos clínicos, então, cada vez mais... está tendo mais espaço para os tratamentos clínicos e menos para os cirúrgicos devido a, hoje, o sucesso dos medicamentos que nós temos na mão. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com o advento desse último medicamento, que é a tirzepatida, já diminuiu muito a indicação de cirurgia bariátrica, porque a pessoa emagrece muito com bariátrica, mas emagrece muito com os medicamentos também. E às vezes então eu não quero me expor... Com as canetas, senhor disse. Com o que o pessoal chama de canetas emagrecedoras. Eu prefiro chamar, né, dos medicamentos em si, para não assim banalizar um pouco. Entendi. Até porque eu acho assim que tratar a obesidade não é usar uma caneta emagrecedora, seja ela o Ozempic. Tratar a obesidade é mudança de estilo de vida, é orientação nutricional, é tratar as doenças que vêm junto e exercício físico. E o medicamento é apenas um pilar. Às vezes eu brinco que digo assim, que o tratamento medicamentoso da obesidade é como num filme ator coadjuvante. Ator coadjuvante é importante? É extremamente importante. Tem até Oscar de melhor ator coadjuvante. Mas um filme só vai ser um sucesso se o ator principal quiser fazer o papel dele também, né? E quiser implementar essas mudanças de vida. Então, quando todo mundo faz o seu papel na medida justa, a chance de sucesso é muito maior. É uma engrenagem, né, doutor? Exatamente. Se um não funciona, a engrenagem toda não funciona. Exatamente. É muito engraçado o senhor falar sobre a questão da banalização das canetas,
Porque é exatamente dessa forma que a gente até queria colocar as canetas como um fator de banalização para emagrecimento. Porque o que a gente vê hoje não são pessoas obesas usando caneta, são pessoas com pouco sobrepeso Ou, usando... às vezes até sem sobrepeso, Isso, né? pessoas magras, usando caneta para ficarem mais magras, né? Tanto que agora a Anvisa determinou a retenção de receita para a compra dessas canetas. Isso foi incrível, né? Isso. Porque... E o que me vem na cabeça é quais são... porque ainda não existem estudos aprofundados da repercussão a longo prazo do que essas canetas fazem no organismo. Veja bem, os análogos do GLP-1, que são as canetas emagrecedoras, e agora a última, que é tirzepatida, que já não é um análogo de GLP-1, é um análogo duplo, GLP-1 mais GIP, e já estão vindo análogos triplos aí, né? São como outros medicamentos que têm benefícios e têm riscos. É incrível o senhor falar isso, porque as pessoas acham que é uma melhora. Mas é um medicamento com risco e benefício como qualquer outro. Claro, e tem pessoas que vão se adaptar bem àquele perfil e vão ter poucos efeitos colaterais e outras que vão ter muitos efeitos colaterais. Como, por exemplo, a Ana toma um remédio e dá gastrite para ela. E a Roberta toma um remédio e não dá gastrite o mesmo medicamento, por exemplo. Então, os análogos do GLP-1, para muitas pessoas dão náusea, né? Podem dar gastrite. Se a pessoa tem já, por exemplo, uma hernia de hiato, piora esse quadro. Muitas pessoas têm uma falta de energia, uma moleza, né? Não sabem. Então, quando a pessoa usa com acompanhamento médico, né? Aí ela tem muito mais chance de usar da forma correta, né? Na dosagem correta. Então, eu com certeza sou extremamente favorável de que precise de receita mesmo e as pessoas procurem um profissional sério que entenda do que é tratar a obesidade. Tratar a obesidade não é aplicar uma caneta, é muito mais do que isso. E na verdade a gente estava falando sobre isso, eu encontrei uma pessoa, uma conhecida que estava usando essa medicação nova e ela falou, essa não tem efeito colateral, essa é uma melhora. Ela citou a medicação como uma melhora não vou citar os termos aqui das marcas, mas daquela marca que já estava no mercado. E eu fiquei pensando, será que ela acredita nisso? Como é importante a gente disseminar esse tipo de informação? Toda medicação, ela tem efeito colateral. Para algumas pessoas mais, para algumas outras... Talvez essa pessoa que falou isso, para ela reagiu muito bem. Sim. E tem outras que vão reagir muito bem também. Não, eu usei essa caneta, para mim foi horrível. Não no sentido, eu não tive enjoo, não tive nada, assim. Realmente funciona, mas eu tive crise de depressão. Porque muitas pessoas têm moleza, falta de energia. Não, eu chorava. E a pessoa, exatamente. Foi horrível. Aí eu tava com acompanhamento médico, falei, nunca mais. Não. Reeducação, atividade física. Algumas pessoas têm queda de cabelo. Então, muito... você tem que realmente acompanhar isso daí. Agora, existem pessoas que têm pouco efeito colateral? Existem. Claro. Quando bem usado faz bem, quando bem usado faz bem. Uma vez, gente, eu fui dar uma entrevista para a televisão, vou contar um caso aí da minha vida. Claro, por favor. E eu achei que ia ser assim, como nós estamos hoje nesse bate-papo, que a gente tem tempo para falar, né? E eu ia entrar ao vivo, né? E daí a repórter foi lá até a Estância do Lago, eu estava lá esperando, e na hora H, alguém liga para ela e diz assim, peça desculpa pro Dr. Fabiano, entrou uma matéria de urgência, nós íamos ter 3 minutos, nós vamos ter 15 segundos. Nossa! E a pessoa, a repórter, ela chegou e perguntou assim para mim, estamos aqui na Estância do Lago com o Dr. Fabiano Lago. Dr. Fabiano, afinal de contas, medicamentos para emagrecer fazem bem ou mal à saúde? Nossa! E eu tinha que responder em 15 segundos, né? O senhor só falou depende. Aí, nessa hora, digamos assim, me baixou um santo lá que eu consegui resumir. O que eu falei? Remédios para emagrecer fazem bem ou mal à saúde? Eu falei, quando bem usados fazem bem. Quando mal usados podem fazer mal. Frequentemente têm sido mal usados. Nossa, incrível essa resposta, né, Ana? Doutor Fabiano, remédios para emagrecer fazem bem ou mal? Não, foi então, incrível. Eu acho que isso que tem... assim, você não pode ir na farmácia, eu tenho diabetes, e o vizinho também tem diabetes, então eu vou tomar o remédio dele, que é insulina. Não, insulina é para ele, para você pode fazer muito outra mal. Coisa, sim. Né? Então você tem que ir no endocrinologista ou no médico especialista em diabetes e ver qual é o grau de diabetes que você tem. O que é o mais indicado no teu caso?
Não, né? E assim doutor por Fabiano diante. dá aula, né? A gente poderia ficar aqui horas, mas estamos em cima do horário para ele, tem um compromisso. Eu vou fazer a pergunta final, então, tá para o bom. doutor Fabiano. Doutor, qual é a dica que o senhor dá para quem está querendo emagrecer? Hoje, uma pessoa chega no seu consultório, quer emagrecer. Qual é a dica de ouro que o senhor vai dar para esse paciente? O que eu acho importante dizer é o seguinte, é que não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Perfeito. Tá? Então, você tem que ver que momento você está vivendo na tua vida, mas as mudanças que você implementar na tua vida, né, que você consiga fazer algo que não seja muito difícil, muito sofrido, porque você deve ter que manter elas ao longo dos próximos meses, né? E daí, ver que mudanças você vai fazer em termos alimentares, em termos de... Você consegue sair do sedentarismo? Você consegue iniciar uma prática de atividade física? Se você já faz, você consegue aumentar um pouco mais? Então, ir tomando pequenos passos em busca de uma vida mais saudável. Perfeito. Sempre a vida mais saudável, né? Sempre. Um brinde ao doutor Fabiano. Doutor, muito foi obrigada. uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Espero que o senhor possa voltar novamente e esclarecer muito mais sobre a obesidade. Gente, Foi passou ótimo. super rápido, Muito né? rápido. Passou, parece que eu tô aqui há 15 minutos e já estamos há um tempão. Então quero agradecer, isso é porque vocês Foi uma honra. recebem a gente muito bem aqui e eu fiquei muito orgulhoso de participar desse programa que é o Quem Sabe Pode. Incrível, obrigada, doutor. Obrigada. Um brinde. Obrigada. Obrigada.